Bom dia para você que está aqui hoje para esta revelação. Revelação essa que te faz ser um ser humano privilegiado. Você está aqui todos os dias, como eu tenho acompanhado a maior parte das pessoas que reincidentemente estão aqui com a gente, né, comungando desse despertar de consciência, dessa iluminação, é porque você está numa rota diferenciada. Uma rota essa que te leva de encontro ao teu próprio ser e faz com que você desperte a tua própria consciência. Por consequência, desperte as pessoas ao seu redor através do seu exemplo. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o holograma que é o universo, porque a primeira coisa que o Papai do Céu falou, para quem tem forte conexão bíblica, como todos nós temos, a gente aprende que houve uma palavra, um verbo, para falar Deus pensou, e ele falou, faça-se a luz. E a luz se fez. Fiat lux, em latim. Então o que acontece? Fiat lux, faça-se a luz, holograma, escrito em luz. Holos, luz, grama, grafia, grafite, escrito em luz. Muito bem. Quando você pega um holograma, você percebe que o holograma ele é projetado. Agora a gente está criando alguns hologramas na ciência humana, né? E ele é projetado, por exemplo, dentro de uma pirâmide ali. Então eles projetam um holograma com algumas fontes de iluminação que cruzam essas informações e criam um bonequinho no centro dessa pirâmide ali que ele se mexe e tal e faz algumas coisinhas. De qualquer forma, você precisa ter eixos que façam aquela luz interagir entre elas e criar alguma coisa. Se você está vivenciando uma jornada holográfica, o que será que está sendo projetado e de onde? Essa conexão, essa projeção seriam os bastidores desse reino luminoso. Por isso, hoje, quando a gente pensa na vida como um todo, o pulo do gato seria entender que todos nós viemos e somos parte da fonte da luz, sabe? O que quer dizer isso na prática? Que você está conectado à fonte luminosa que a gente chama de Deus. Ele está sendo projetado e nós estamos sendo projetados uns nos outros. Calma, André, está ficando um pouco confuso. Vou esclarecer. O que acontece? O ser humano, ele está dentro de um grande reino holográfico, tá? Nós estamos vivendo no terceiro reino holográfico, de baixo para cima. Só que a holografia, a luz, ela começou lá de cima e veio descendo, tá? O reino mineral é a primeira dimensão, é o que tem de maior compactação de luz. O reino vegetal é a segunda dimensão, é o que tem uma compactação de luz um pouco menor. E nós vivemos na terceira dimensão, que é compacto, mas não tanto. No reino mineral, a altíssima nanotecnologia, que são os cristais, são os silícios, tá? Por que o berço da tecnologia hoje se chama Vale do Silício? Hoje, o nosso corpo é feito de carbono. Boa parte do nosso corpo é feito de carbono. E eles falam que a partir do momento que a gente fizer um salto consciencial, o nosso corpo vai vibrar na questão diamante, né? Que a gente vai mudar de carbono para diamante, a nossa configuração, a nossa energia. Nós ficaremos mais resistentes, mais fortes, dentro de uma configuração superior de energia. Tá? Para clarear um pouco mais as ideias, a pedra, o cristal, ele é utilizado como pendrive na tecnologia. Dentro do pendrive, dentro do celular, dentro dos microcircuitos das coisas todas, tem pedras, cristais, microchips. Esses microchips têm cristais. O teu corpo é feito disso também, tá? Só que o que acontece? Quando você percebe a existência humana, você percebe ela do ponto de vista de quem olha. Só que se você tirar toda a luz, você não enxerga nada. Então, o que isso quer dizer? Quando você fecha os olhos, por exemplo, as partículas, as coisas todas pequenininhas se comportam de formas diferentes. Quando você abre os olhos, as coisas todas elas ficam paradas.
Sabe aquela coisa meio do Toy Story, do desenho animado? Que quando você está olhando os brinquedinhos, eles estão ali parados, e quando você deixa de olhar, eles começam a se movimentar e fazerem coisas diferentes, e tem toda uma relação entre eles. É mais ou menos assim que as partículas se comportam no plano terreno, terráqueo, humano, sutil e espiritual. As partículas, elas se conectam não só aqui, isso é física quântica, tá, gente? As partículas se conectam não só aqui, como no universo inteiro, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês, ó. Eu hoje coloquei aqui, ó, escrita sagrada, né? Holograma, pensamento, oração. Então, o ser humano, ele está constantemente escrevendo o roteiro da sua vida. O ser humano, ele está constantemente utilizando a sua mente, a sua palavra, o seu coração para escrever coisas que fazem com que essas coisas se manifestem. Perceba que quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma pessoa está adoentada com a mesma doença, um grupo de pessoas adoentada com a mesma doença, eles entregam um remédio para um grupo de pessoas que é real, e eles entregam um outro remédio que é o que eles chamam de placebo, que não é real. E eles dizem, esse remédio aqui, ele é muito forte, ele é mais forte do que aquele remédio que a gente está entregando para o pessoal do grupo A. E vocês estão recebendo esse remédio aqui do grupo B, que não existe, mas eles não sabem. Que é muito forte e ele vai dar um retorno muito positivo. Então, vejam isso daí. Eles dão um determinado tempo para aquelas pessoas, X período de tempo, entregando essa mesma medicação, e esse grupo, ele recebe uma melhoria muito forte. E esse grupo também recebe uma melhoria, mas esse ainda mais forte, porque eles falaram que o medicamento ele era mais forte. Então, a tua mente, ela tem a capacidade de criar condições para que o seu organismo se regenere, se cure de coisas totais, absurdas, justamente pelo poder que a sua fé tem, sua mente, a capacidade que você tem de acreditar. Só que para que você faça isso da maneira mais efetiva, é necessário imaginar. Perceba que quando você fecha os olhos, vira uma tela preta, como se fosse assim. Se você consegue imaginar e construir uma imagem na sua mente, no seu coração, por exemplo, eu tive a situação do meu joelho. Eu comecei a construir o meu joelho na minha mente perfeito, cicatrizado, regenerado, curado, com tudo funcionando direitinho, e eu estou andando. Ainda assim, eu recebi o laudo e ele disse que eu estou com o ligamento cruzado completamente rompido. Quando eu não tinha esse laudo, eu estava com a minha mente totalmente focada na minha completa restauração, regeneração, cicatrização, mesmo que os médicos tivessem falado que eu tinha rompimento na lateral do joelho, na frente, ligamento cruzado. Eles me falaram desses 3 rompimentos. E eu passei a repousar, minha mãe veio me cuidar, e eu passei a cuidar da minha movimentação, mas eu passei a fazer reiki, cura quântica, que são as técnicas de cura que eu utilizo, tá? O que são essas técnicas de cura? Eu invoco a hierarquia divina, Deus, Divino Espírito Santo, Jesus Cristo e o batalhão de seres de luz que trabalham com Deus, tá? Incluindo eu. E me coloco a serviço à disposição dessa hierarquia divina, celestial, para o bem maior e mais elevado, para curar, regenerar, cicatrizar e tudo mais. Começo a construir isso daí. Fiz a ressonância magnética e descobri que eu estava com o ligamento cruzado. Esse aqui tinha um rasgo na lateral, esse foi danificado, tinha um edema, e o outro estava completamente rompido e as fibras estavam deitadas. Quando eu recebi essa notícia, algo dentro da minha mente mudou. Parece que jogou um balde de água fria no meu processo de regeneração, como se fosse assim. E eu tive que reconstruir essa imagem de saúde, bem-estar e cura, cicatrização total e absoluta, novamente. Então, percebam que para criar algo é necessário visualizar aquilo que você deseja. É igual se você tem um sonho de ter um carro vermelho. Tem aquela música das antigas que ela fala assim: meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Então você começa a visualizar você dentro desse carro vermelho, dirigindo esse carro, conversível, curtindo a vida,
visualizando aquilo que você quer. O segredo é fechar os olhos, usar essa tela preta como se fosse uma tela branca, prontinha para você desenhar nela um papel. Quando você começa a visualizar aquilo que você quer, imaginar, colocar riqueza de detalhes visuais, depois você começa a colocar riqueza de detalhes sentimentais, emocionais, e aí você começa a construir aquele cenário que é o que você deseja. Você faz o que é a escrita sagrada. A escrita sagrada é escrever através da sua mente, do seu coração, em luz nessa tela e pintar essa tela. Se essas luzes fossem apagadas agora, eu não apareceria para vocês, porque a câmera capta luz. Seus olhos captam luz. Fecha os olhos, a luz cessa. Né? Então, percebam a importância da luz, da escrita e da energia gerada pelos teus pensamentos e sentimentos que movem o mundo inteirinho. E essa é a importância do consciente coletivo. A sua oração, sua oração, é você se conectar com o divino, pedir conexão superior, agir em prol da realização dessa pintura holográfica que você está fazendo na sua mente, nos bastidores do poder. O poder emana de ti, pois Deus é em ti, portanto emana do todo que é você. Então, dê valor ao que tem valor. Agora, entra um detalhe também que é muito interessante, que é o seguinte, quando você quer governar todas as coisas no sentido literal, é mais o teu ego, o teu eu humano que está no governo. Então, é necessário que você pincele coisas que você queira ligadas ao teu conhecimento, ao teu entendimento, à tua missão, mas também é importante que você coloque isso nas mãos de Deus, sabendo do seguinte, que você não sabe como vai ser, como vai chegar lá. Você só quer que você realize o teu propósito divino, tua missão, o teu projeto, né? Esse é o segredo. Este programa é um oferecimento da Movel Móveis, que move montanhas em prol da realização dos teus sonhos, da Holt Life, que garante a rota do seu carro, do seu veículo com segurança e eficiência, com assistência técnica, oficina mecânica e seguro veicular. E também da AgroShield, que protege a sua safra, a sua colheita, em prol da alimentação da humanidade. Entre em contato conosco, da Movel, da Holt Life, da AgroShield, e tenho certeza que você será muito bem atendido. Gratidão pelo apoio e pelo patrocínio. Patrocine você também. Esse programa é um oferecimento a você que está aqui nessa jornada. Hoje começou um pouco meio diferentona, mas está aqui nessa jornada junto conosco. Então, olha só. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo, né? Se o universo é holográfico, você é um ser de luz. Se você é um ser de luz, você tem que procurar iluminar a sua mente, o seu coração, com pensamentos, sentimentos e emoções, palavras e atitudes que façam com que você irradie coisas positivas. Só que vivenciamos numa escola e muitas vezes nessa escola a gente passa por momentos difíceis, e isso é natural. E aí a gente vai tonalizando a nossa vida entre luz e escuridão, entre sombra e sol, como se fosse assim, né? Entre nuvens e sol, como se fosse assim, né? Só que na medida do teu entendimento, vá sempre buscando subir a montanha, ir de encontro à luz, sabe? Encontrar a luz dentro de ti. Isso vai facilitar o teu processo evolutivo, vai colocar você em sintonia com as frequências supraluminares, superluminares, luminares, tá? Que existem e que são as frequências que os anjos, arcanjos e seres de luz permeiam. Eles estão sempre nessas frequências superiores de energia. E nós estamos aqui nessa nossa frequência, e eles tutelando os nossos passos, né? Ao passo que você pede intervenção divina, luminar, eles interagem, auxiliam você no seu processo evolutivo. Então, esse é o caminho para que você passe a promover a mudança na tua vida. Imaginar aquilo que você quer, construir isso com nitidez, engendrar, né? Os sentimentos, as emoções, essas coisas todas dentro dessa manifestação que você está fazendo aqui, e ao passo que você começa a fazer isso várias vezes,
a sua tela mental ela se abre e você começa a enxergar as coisas, as pessoas, os objetos e os itens de olhos fechados, porém a olhos vistos, que é a terceira visão, a visão espiritual, né? Então, passe a desenvolver a tua imaginação para abrir a sua terceira visão e enxergar o plano sutil espiritual. Te garanto que você vai ficar impressionado ao ver as árvores e ver a energia que flui nas árvores. Ao ver as plantas, já viu aquelas fotos Kirlian? São fotos que mostram a aura, a energia do ser humano. Vai ficar impressionado com isso também. É muito bom você despertar a tua visão e perceber coisas que existem por trás dos olhos, como se fosse assim, tá? Normalmente isso acontece em momentos de propósito, não é um brinquedo, digamos assim, né? Isso acontece quando tem um propósito específico, celestial, divino, para auxílio teu ou do próximo, ou de uma situação, ou de uma percepção para expandir tua consciência. Tudo está ligado a um propósito, tá certo? Eu tenho minha consulta com o ortopedista, meu retorno da consulta de ressonância hoje. Espero que dê tudo certo. E aí vamos caminhando e cantando, né? Tá certo? Gratidão pelo programa de hoje, uma grande honra. Obrigado pelos teus olhos e ouvidos. Tamo juntos.